Bom, gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa noite de quinta-feira. Hoje, né? Primeiro, desculpe, meu nome é Ramon, faço parte aqui da equipe de suporte online, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos a presença ilustre do professor Diego. Ele vai falar sobre um tema muito importante, sendo eles, acho que um dos temas mais importantes dentro do contexto acadêmico, que é sobre a importância da pesquisa científica, como elaborar artigos acadêmicos. Eu mesmo, Ramon, eu estou muito empolgado com esse tema, porque eu adoro escrever. Eu atualmente estou escrevendo um artigo com a minha professora. Então, eu espero que todos vocês adorem a palestra do professor Diego. Deixem um bloquinho de notas aí no cantinho para vocês anotarem todos os insights que que ele vai passar para vocês, tá bom? É contigo, professor. Obrigado, Ramon. Boa noite a todas e a todos. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tudo certinho? Perfeito. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Conforme eu fui apresentado pelo Ramon, na qual agradeço já pelo suporte. Eu sou Diego, sou professor aqui na Uniswan e hoje eu vim falar sobre um tema de grande relevância para vocês, estudantes de nível superior, acadêmicos, que é a elaboração do artigo científico, artigo acadêmico, quais são as etapas para a elaboração desse artigo, o caminho a ser percorrido, os elementos que fazem parte desse artigo, ok? Para isso, eu preparei um material didático, que eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês consigam visualizar. Pronto. Então, só reforçando, né? Hoje, o nosso objetivo é falar sobre a importância da pesquisa científica, como elaborar artigos acadêmicos. Rapidamente, fazer aí minha apresentação. Eu sou assistente social, sou formado em serviço social, atuei aí em algumas áreas, como saúde, educação, na assistência social, no campo dos direitos humanos. Sou professor aqui na Uniswan, vinculado ao curso de serviço social e a cursos de licenciatura. Minha formação eu sou mestre em serviço social, especialista em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, especialista em direitos humanos, gênero e sexualidade, e especialista em serviço social e oncologia. Tenho graduação em serviço social, licenciatura em história e também sou estudante, né? Assim como vocês, aqui da Uniswan, no curso de pedagogia. Então, aqui eu vou estar falando como docente, como professor, já com alguma experiência de alguns anos em sala de aula, mas também, né, como estudante, que assim como o Ramon apontou, também gosto de escrever, e é por meio dessa escrita que a gente produz conhecimento, que a gente leva informação, que a gente estabelece trocas para que a gente possa estar amadurecendo. Eu gostaria de iniciar esse nosso encontro por meio de uma metodologia ativa, que é a tempestade de ideias, na qual eu trago 4 questões iniciais para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa exercitar aquele que é responsável por esse pensamento, que é o nosso cérebro. Então, as 4 questões que eu trago são as seguintes. Primeiro, o que é o TCC para você? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento nesse famoso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Adorado por alguns, colocado por outros como algo a ser temido. A primeira coisa é a gente desconstruir uma ideia equivocada sobre o que é o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC nada mais é do que uma oportunidade da gente apresentar um produto que sintetiza tudo aquilo que a gente aprendeu durante aquele curso que a gente realizou, durante aquela etapa
da nossa vida acadêmica. Na grande maioria dos cursos, o TCC ele é obrigatório, ele vai variar de curso para curso, mas ele precisa ser entendido e compreendido como uma ferramenta para que a gente possa demonstrar o nosso potencial, para que a gente possa apresentar algo elaborado pela gente, com as nossas ideias, com as nossas reflexões, com a nossa autoria. E o TCC, e aí eu vou pular lá para a quarta questão, depois falarei sobre a segunda e a terceira. O TCC ele pode ser apresentado em diversas modalidades. A exigência pode ser uma monografia. O que é um trabalho monográfico? É um trabalho escrito, extenso, mono, né? Sobre um tema na qual a gente vai se aprofundar, na qual a gente vai explorar, na qual a gente vai discorrer acerca daquele assunto esse que inquieta a gente, que a gente quer aprender mais, que a gente quer descobrir coisas atreladas a ele. Então, a monografia ela é uma das modalidades em que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, pode ser apresentado. Isso a nível de graduação. Geralmente, numa especialização, que é a pós-graduação lato sensu, a gente já apresenta, como TCC, um artigo científico, porque após o período para elaboração do TCC é menor, e aí o artigo ele é o instrumento, o documento que a gente tem, né, na qual a gente consegue elaborar dentro desse período curto, mas sem perder a profundidade que exige a elaboração de um artigo no campo da pesquisa científica e acadêmica. No mestrado, esse TCC é uma dissertação, no doutorado, uma tese, e a gente vai tendo essas modalidades e formatos de acordo com a etapa acadêmica que a gente vai avançando. E, além disso, esse TCC ele pode variar de acordo com a área. Por exemplo, na área da educação, na área da pedagogia, na área do serviço social, a gente produz algo escrito, algo que foi objeto de estudo, de reflexão, de análise. A gente usa a nossa produção textual para entregar, né, elaborar e entregar esse TCC. Já em algumas outras áreas, esse TCC pode ser um plano de negócios, por exemplo, na área de administração, ou um layout, né, de uma arquitetura, lá na área de arquitetura e urbanismo, ou, né, o desenvolvimento de um software, de um programa, lá na área das engenharias, da computação. Então, vai ter variações em relação a esse TCC, de acordo com a área que a gente está se formando, e também, né, de acordo aí com a etapa da vida acadêmica que a gente está, seja na graduação, numa pós-graduação lato sensu, que é a especialização, ou na stricto sensu, que é o mestrado, ou, né, no doutorado. Então, que fique claro, né, para a gente essas variações. A segunda questão que eu trago aqui nessa tempestade de ideias é: você já ouviu falar sobre plágio? Quem aqui já ouviu falar sobre plágio? Podem postar aí no chat, podem interagir comigo, tá? Coloquem aí, tá? Que a gente vai interagindo e eu vou buscando acompanhar aqui a mensagem de vocês. Uma das coisas que a gente busca, né, combater, enfrentar, é esse plágio no âmbito da escrita, da produção textual. Porque o plágio, ele é uma apropriação inadequada, indevida. Quando eu pego algo que não é meu e eu apresento como se fosse algo meu. Isso é uma atitude errada. Isso é uma atitude que não é ética. Por isso que a gente, do meio acadêmico, a gente combate, a gente enfrenta esse plágio, que é eu me apropriar indevidamente de algo que não me pertence. Além de ser uma atitude cuja conduta é questionada, também é algo na qual eu estou ferindo os princípios éticos
da produção acadêmica e científica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Claro que a gente pode ter inspirações, é preciso que a gente tenha fontes para pesquisar algo, se debruçar, né, sobre essas fontes, artigos, textos, documentários, vídeos, mas a gente precisa dar a nossa cara, produzir algo de nossa autoria, que a gente tenha inspiração, mas que a gente não reproduza algo que não é nosso. Então, é importante a gente se atentar sobre isso. E um outro ponto, né, que a gente precisa apresentar, falar, é em relação às técnicas existentes para a escrita. Algumas pessoas, quando elas se sentem pressionadas, elas acabam travando. Não conseguem escrever nada, não conseguem produzir nada. Porque escrever não é fácil. Primeiro, para que eu comece a escrever, eu preciso exercitar a prática da leitura. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me debruço sobre algo, mais informações eu vou tendo, eu vou enriquecendo o meu vocabulário, eu vou ampliando os meus horizontes. E a partir daí, né, que eu consigo também exercitar a prática da escrita, de colocar as ideias no lugar. E uma coisa que é muito importante para escrever é planejamento. Se eu não me planejo, se eu não me organizo e deixo para fazer de última hora, tenham certeza que não vai dar certo. Ou que não vai ficar da forma como a gente desejaria. Por quê? Porque quando eu me planejo, eu me organizo, eu não deixo para a última hora, num dia que eu não esteja tão bom para escrever, meu dia não foi legal, não estou inspirado, não vai rolar. Se eu ainda tenho tempo, porque eu tenho planejamento, eu consigo deixar para o dia seguinte, para revisar, para melhorar. Agora, se eu deixei para fazer na última hora, no dia de entregar para o professor ou para o orientador, e naquele dia eu não estou legal, eu tive um dia péssimo, trabalhei a beça, emocionalmente eu não estou bem, mas é o último dia, eu deixei para fazer no último dia. Então, eu vou ter que entregar o que eu consegui fazer. E aí, essa produção, ela não flui, ela não acontece da melhor forma. A arte de escrever, ela tem que ser prazerosa também. Eu tenho que buscar falar sobre algo e tenho que buscar escrever de forma que me faça bem, que eu esteja satisfeito, feliz naquela condição. Então, essas são algumas questões que a gente precisa refletir quando a gente fala na produção acadêmica, na produção textual, tá? Rosângela colocou aqui, né? Eu travo totalmente, né? A Patrícia, eu sou assim, né? Então, justamente, o primeiro passo é você buscar, né, desconstruir a ideia de que o TCC é algo impossível, ou que é um monstro, ou que eu não vou conseguir. É você, né, aos poucos, ir enriquecendo seu vocabulário por meio da leitura e exercitando a sua escrita. Escrever é uma arte. E a gente precisa continuamente estar treinando, exercitando, para que a gente, né, passe a adotar técnicas que venham a contribuir e enriquecer a nossa produção textual. Ainda sobre produção acadêmica, né, e produção de conhecimento, tá? Eu trago aqui para vocês uma diferença que é importante a gente entender. Senso comum não é produção acadêmica e científica. Senso comum está pautado no eu acho, eu acredito, eu espero que seja. E quando a gente fala em conhecimento científico, a gente está falando de algo que a gente estudou, que a gente se aprofundou, que a gente produziu algo com propriedade, a partir de estudos, a partir de pesquisas. Então, a gente não pode, enquanto estudante de nível superior, enquanto acadêmico, enquanto cientista, pesquisador, usar do senso comum na nossa escrita.
na nossa fala, no nosso texto. Por quê? Porque senso comum é aquilo que eu reproduzo quase automaticamente. Que eu ouvi no ônibus indo para casa e eu cheguei em casa e passei a informação. No jantar, no telefone, no WhatsApp, eu não me dei ao trabalho de buscar, de pesquisar, de interpretar, de saber se é verdade. Eu apenas reproduzi no automático, no mecânico. O senso comum, ele é marcado por ausência de reflexão, por ausência de problematização, por ausência de saber. E além do senso comum, a gente tem a chamada sabedoria popular. Aquele conhecimento que é passado de geração para geração. Nunca ninguém se preocupou em estudar, em descobrir se é verdade, mas era algo que dava certo, que a minha vozinha fazia, que a minha mãe fazia, e eu passei a fazer também. Ah, para o resfriado, toma aquele chazinho com aqueles ingredientes, com aquelas ervas que você vai melhorar. Nunca ninguém pesquisou sobre. Não tem comprovação científica nenhuma. Mas uma pessoa fez, deu certo, a outra fez, deu certo, a outra fez, deu certo, e passou a ser receitado como algo que fosse comprovado cientificamente. E muitas das vezes não é. Não sei se aqui vocês vão lembrar, né, dessas sabedorias populares que são passadas de geração para geração. Existia uma ideia, né, pelos mais antigos, minha avó, né, tinha essa fala, tá chovendo, tá tendo uma tempestade, relâmpago, trovão, cobre os espelhos, cobre eles porque eles atraem raios. Isso nunca foi comprovado cientificamente. É uma sabedoria popular. E a gente ouviu e foi o quê? Reproduzindo. Então, a gente precisa saber distinguir senso comum, sabedoria popular e conhecimento científico. Conhecimento científico é aquilo que a gente vai produzir a partir de leituras, de estudos, de pesquisas. Aqui eu trago uma citação para vocês. Segundo Trujillo Ferrari, ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais. E eu fiz questão de destacar em vermelho, nessa definição sobre o que é a ciência, que diz assim, conjunto de atitudes e atividades racionais. Então, quando a gente fala em conhecimento científico, em ciência, a gente está falando em algo pautado na razão, na racionalidade humana, é algo racional. Não é um achismo, não é eu acredito que é desta forma, não é explicado por uma religião, pela fé, pelo conhecimento popular, é algo pautado na ciência, é algo pautado no conhecimento científico, tem comprovação científica, é uma verdade. Então, essa é a diferença entre ciência, na qual a gente produz conhecimento científico, entre senso comum, que é aquilo que a gente recebe de informação no automático e vai reproduzindo, sem problematizar, sem entender melhor, sem buscar ver se é verdadeiro ou falso. E a sabedoria popular, o conhecimento popular, é aquele que vai passando de geração por geração, porque fez uma vez e deu certo, fez duas e deu certo, fez três e deu certo, então achou que aquilo fosse, né, verdade absoluta. E nem sempre é, tá? Beleza? E aí eu trouxe uma imagem que eu acho que define muito bem o que é a ciência, o que é o conhecimento científico. A imagem diz assim, ó, a ciência é como mágica comum, mas ela é feita por acadêmicos. Vamos refletir sobre essa frase. A ciência é como mágica comum, mas é feita por acadêmicos. O que a gente consegue extrair de informação daí? O que a gente consegue interpretar desta frase? Vamos fazer aqui algumas reflexões. Aquilo que o mágico faz numa cena, num palco, durante um show, de fato é mágica? Será que ele tem poderes sobrenaturais?
Será que ele consegue, né, movimentar coisas, fazer coisas desaparecerem, duplicar as coisas, adivinhar a carta que você escolheu, tirar o coelho da cartola? Será que ele tem esse poder? O que vocês acham? O mágico, de fato, produz algo sobrenatural? Ele tem esse poder? Não. A mágica nada mais é do que treinamento. Ele estudou, 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 exercitou, treinou, 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 até ele ficar fera naquilo. E quando ele for executar, aquilo parece mágica, coisa de outro mundo, mas que não é. É treinamento, é exercício, é experimentar, 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 até fazer dar certo. A ciência também é assim. Produzir textos também é uma mágica. Mas ela não é feita por mágicos, mas sim por estudantes, acadêmicos, pesquisadores, onde a gente estuda, a gente analisa, a gente observa, a gente se debruça sobre algo e a gente vai treinando, vai exercitando, até a gente entregar algo, né, um novo conhecimento, um conhecimento científico proveniente de uma prática investigativa sobre um determinado assunto. E aí, quando a gente fala, né, em cientista, né, quando a gente fala em ciência, eu posso dizer, né, que cientista é só aquele que está dentro de um laboratório, manuseando substâncias, tubos de ensaio, vestido de branco. Essa é a imagem que a gente pode ter do cientista? Só esse cara que está dentro do laboratório, mexendo em substâncias, é cientista? O que vocês acham sobre? Qual é a opinião de vocês? Cientista é só quem está lá no laboratório? Só quem está mexendo em tubos de ensaio, fazendo experimentos, usando fórmulas? Não. A gente tem uma imagem equivocada, né, que a ciência está restrita a um laboratório, que o cientista só pode ser aquele cara, né, que conhece misturas, componentes, elementos da tabela periódica e mistura. Cientista pode ser na área da saúde, pode ser na área da tecnologia, pode ser na área das ciências sociais. O cara que nunca entrou em um laboratório. Por quê? Porque a ciência dele é no campo das relações humanas. Ele vai para as aldeias indígenas fazer um trabalho antropológico, ele vai para as ruas analisar o comportamento humano, ele vai para as favelas, para as periferias, ver como que essas pessoas elas estabelecem laços de fortalecimento, como elas sobrevivem, como elas resistem, entrevista pessoas, coletam dados. Então, existem várias formas de se produzir conhecimento científico e em diversas áreas, tá? E todas elas, tá bom? São importantes, tá? Bom, então aqui eu trago uma definição de pesquisa para vocês, né? Pesquisa, ciência, conhecimento científico. Então, a pesquisa, né? A arte de você pesquisar é a atividade básica da ciência. Então, para eu produzir conhecimento científico, para eu fazer algo científico, né? Para eu chegar à ciência, eu preciso pesquisar. A pesquisa é a ferramenta, é o meio que me possibilita produzir conhecimento científico, fazer ciência. E essa pesquisa, ela parte de uma pergunta, ela parte de uma indagação, ela parte da necessidade de eu construir algo, de eu produzir algo. Então, sempre para iniciar um estudo, eu preciso ter um problema, uma pesquisa, um questionamento, algo que me incomoda, algo que me inquieta, algo que eu não conheço muito bem e eu quero conhecer melhor, algo que eu preciso me debruçar sobre. Então, a pesquisa, ela é proveniente, ela é fruto de um questionamento.
de uma indagação, de uma curiosidade, de um incômodo, de uma inquietude. Fui em tal lugar. Naquele lugar, a gente tem um comportamento dos homens que são homens muito rígidos, muito conservadores, né? Que se colocam como superiores às mulheres. Por que isso acontece? Por que isso se manifesta de maneira tão intensa naquele grupo, naquele meio? Então, são esses questionamentos, são essas necessidades da gente entender os porquês que nos levam a pesquisar, a querer entender algo. Por que a gente tem hoje uma sociedade onde mulheres são mortas por serem mulheres? Por que hoje a gente tem uma sociedade, né, que negros ocupam posições inferiores em relação a brancos? Por que a gente tem hoje na sociedade ainda mulheres que recebem menos do que homens fazendo a mesma função por serem mulheres? Então, são esses questionamentos, são essas análises, essas observações que resultam em pesquisas, que resultam, né, na gente entender como que se dá isso, qual é o sentido, a nível de formação histórica ou formação social levou aquilo, provocou aquilo. Então, toda a investigação, ela se inicia por uma pergunta, por um problema, algo, né, que eu quero entender. E para eu entender, eu preciso de um conhecimento prévio. Quando eu pego a disciplina de projeto de investigação ou de orientação de TCC, grande parte dos meus alunos colocam assim para mim: Diego, eu quero falar sobre algo que nunca ninguém falou. Eu não estou cansado de ver todas aquelas monografias, aqueles artigos que falam sobre a mesma coisa. Eu quero falar sobre algo inédito, que nunca ninguém falou. Pergunta: esse aluno vai ter dificuldade ou ele vai ter facilidade para escrever o seu artigo, para fazer o seu TCC? O que vocês acham? Hein? Será que ele vai ter facilidade ou dificuldade? Dificuldade. Por quê? Porque não existe nada produzido sobre. Ele quer ser o pioneiro. Ele quer partir de algo que é inédito, que nunca ninguém escreveu, nunca ninguém falou. Então, ele vai ter que descobrir a roda. Ele vai ter que ser o primeiro a produzir, né, fontes para aquele assunto. Por isso que quando a gente fala na arte de pesquisar, para se ter uma boa pesquisa, não precisa ser algo inédito. Precisa ser algo original. Eu não posso reproduzir o que o outro já escreveu, senão aí eu entro na questão do plágio. Mas eu posso, a partir do que o outro escreveu, ter uma inspiração, ter um direcionamento, ou para me aprofundar mais, ou partir daquilo, mas pensar por um outro viés, por um outro ângulo. Por isso que ter uma base, ter um conhecimento anterior, um conhecimento prévio, ter alguma coisa escrita sobre o assunto em livros, em e-books, em documentário, em artigo, em monografia, é algo muito bom, porque aquilo vai servir como fonte de pesquisa para eu desenvolver aquele assunto que eu estou me propondo. Então, quando eu falo na pesquisa, quando eu falo, né, nessa arte de pesquisar para produzir ciência, dois elementos são centrais: o questionamento. A gente parte de um questionamento. Eu vi aqui que a colega falou, né, que a gente parte de uma curiosidade, e é exatamente isso. A filosofia, ela nasce justamente da prática dos filósofos de questionar, de querer entender o mundo, de querer saber da onde a gente nasce, para onde a gente vai, da onde vem a água, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha.
Então, são desses questionamentos, né? São dessas questões que a gente não tem respostas que a gente produz conhecimento. A partir da pergunta, do questionamento, e também de algo que já existe. Por isso que ciência é reconstruir. Não existe verdade absoluta, não existe não existe verdade absoluta, não existe conhecimento finito. A gente sempre está o quê? Em processo de construção, desenvolvendo algo novo, conhecendo algo novo. Tá? A Rosali falou aqui, né? Não existe um assunto que nunca foi falado, por exemplo, né? O Cristiano, podemos usar uma teoria como base e depois usar outras palavras. Exatamente. A gente parte, né, Cristiano, de um referencial teórico, né, que serve como inspiração, como elemento para eu conhecer algo, né, inicialmente, eu vou me aprofundando, tá? Exatamente, Andréia. Prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Mudar de opinião constantemente, né? Do que ter aquela velha e opinião formada sobre tudo. A gente precisa sair das nossas caixinhas, né? A gente precisa sair das nossas cavernas. Quem aqui tiver a oportunidade depois e goste, né, de filosofia, pesquise sobre o mito das cavernas de Platão, que fala justamente sobre isso. De quando a gente resolve sair dessa caverna, dessa caixinha que a gente se coloca ou colocam a gente muitas das vezes, a gente se abre para a luz, para a razão, para o conhecimento, para entender por que as coisas acontecem daquela forma. Nós nos tornamos sujeitos conscientes, questionadores. Isso é tão bom. E a universidade, né, a troca, a pesquisa, ela possibilita isso. O pessoal aqui já conhece muito da caverna, né? Quem não conhece, depois dá uma lida ou assista no YouTube um vídeo que fala sobre o mito da caverna, né? Mostrando essa analogia da gente sair desse mundo fechado, interiorizado, escuro, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas que a gente pode fazer para ajudar na construção do TCC, podendo ser o artigo e o TCC. Ali eu tenho uma imagem, ó, sofrendo para elaborar o TCC. Eu não quero ver ninguém assim. Vocês estão tendo aqui ótimas dicas para vocês não precisarem sofrer para elaborar o TCC. Como se planejar, não usar algo que não é de minha autoria, buscar exercitar a leitura para enriquecer o vocabulário, partir de um questionamento, partir de uma base para reconstruir um conhecimento, uma ideia. E aí são essas perguntas que vocês precisam fazer. Primeira delas, o que eu quero pesquisar? O que eu quero falar sobre isso? O que me levou? O que motivou? E aí, a partir do momento que eu sei o que eu quero pesquisar, eu vou construir o meu problema de pesquisa, né? A minha pergunta, a minha questão norteadora, as hipóteses, que são aqueles meus achismos. E aí, se esses achismos são verdades ou não, eu vou descobrir no decorrer da pesquisa. A base, né? Quem eu preciso ler para falar sobre um determinado assunto? Por exemplo, quem quiser falar sobre gênero, não pode deixar de ler Judith Butler, Joanna Scott, Simone de Beauvoir, que são os clássicos, que são as referências. Quem quer falar, né, sobre racismo, não pode deixar de ler Silvio Almeida, não pode deixar de ler Djamila Ribeiro, Gilberto Freire, que lança, né, a ideia do mito da democracia racial. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero pesquisar, eu vou começar a leitura pelos clássicos.
pelas referências que são imprescindíveis para eu construir uma base teórica, conceitual. Quando eu pergunto por que pesquisar, aí eu vou conseguir responder o porquê que eu escolhi aquele tema. Por que ele é necessário? Por que ele é relevante? Como é que eu justifico a minha escolha? O para que pesquisar vai fazer com que eu descubra ou crie os objetivos do meu estudo. Ou seja, aonde eu quero chegar? O que eu pretendo? O que eu almejo? E, a partir do momento que eu traço um plano da onde eu quero chegar, do que eu idealizo, eu vou definir os objetivos do meu estudo. O como pesquisar é o caminho, é a estrada, é o que eu vou percorrer. Quais são as etapas dentro desse tabuleiro? Qual é a direção? Então, essa pergunta do como pesquisar vai me ajudar a construir a metodologia do meu estudo. O quando pesquisar é o cronograma que eu tenho que fazer. Lembrem-se do planejamento, do tempo definido para cada uma das etapas. O com que recursos, né? É quanto eu vou gastar, o que eu vou precisar para desenvolver essa pesquisa. E o pesquisado por quem são os autores, né? Os pesquisadores que estarão envolvidos, tá? Naquela pesquisa, tá? Bom, gente, então, vamos lá. Vamos às etapas para a elaboração do artigo científico. O caminho a ser percorrido. Primeira coisa que eu preciso definir é qual vai ser a minha temática? Qual vai ser o meu tema? E aí, gente, temática e tema não é título. O título a gente deixa para fazer ao final. O título é uma das últimas coisas. É quando eu já estou com a pesquisa finalizada, com o artigo finalizado, que eu vou ver qual o melhor título que representa aquela discussão, que se encaixa no que eu estou propondo. Primeira coisa que eu faço é definir a temática e o tema. Temática e tema são iguais? O que vocês acham? Eu posso dizer que temática e tema são a mesma coisa? E aí, temática e tema são a mesma coisa, na opinião de vocês? Já está posto ali, né? Não, não são. Muitas pessoas confundem temática com tema. Eu começo pela temática e depois que eu defino o tema. Sempre quando eu falo sobre essa diferença de temática e tema, eu gosto de fazer uma comparação da seguinte forma, para explicar essa diferença. A temática, ela seria o bosque e o tema seria a árvore. Vamos pensar sobre. O que eu tenho num bosque? Coloquem aqui para mim no chat. Quando eu penso num bosque, mentalizem um bosque. O que eu tenho num bosque? Quais são as coisas que eu encontro no bosque? Coloquem aí para mim. Árvores, natureza, flores, arbusto, pedras, flores, animais, plantas. Olha quanta coisa eu tenho no bosque. Por isso que o bosque é a temática. Porque a temática é algo grande. A temática, ela é o assunto geral. É da onde eu parto, do maior, do macro. E desta temática, eu vou escolher um tema. Então, a temática, por ela ser o bosque, ela me traz uma infinidade de coisas. Diversos temas que eu encontro ali. A partir daquele assunto geral, a partir da temática,
que eu vou escolher o tema, que é algo menor, micro. Vou dar um exemplo, pegar um tema aqui da área social. Violência contra a mulher. Violência contra a mulher seria um tema ou uma temática, na opinião de vocês? Seria o bosque ou a árvore? O que é violência contra a mulher? Temática ou tema? Violência contra a mulher seria a temática, aquilo que é maior. No caso, o bosque, o assunto geral. Por quê? Porque dentro dessa temática violência contra a mulher, eu posso ter vários temas. Eu posso querer saber, eu posso querer saber quais os motivos que levam o homem a praticar violência contra a mulher. Eu posso saber quais são os danos que a violência contra a mulher causam nela. Eu posso saber quais os principais tipos, eu posso querer saber quais os principais tipos de violência que as mulheres sofrem. Eu posso querer saber qual é o perfil da mulher vítima de violência. Estão vendo? Quantas coisas, né? Quantos temas eu posso tirar dentro dessa temática, violência contra a mulher? Vou pegar um outro tema aqui, né? Uma outra questão aqui. Racismo. O racismo seria o quê? Uma temática ou um tema? O que vocês acham? Isso, temática. Racismo é uma temática, porque é um assunto geral, é macro. Dentro desse assunto geral, dentro dessa temática racismo, eu posso ter vários temas. Eu posso querer entender por que o Brasil ele é um país considerado racista. Eu posso querer entender por que os brancos assumem posturas racistas contra os negros. Eu posso querer entender quais foram os fatos históricos que contribuíram para o racismo. Eu posso querer saber por que o racismo ele é estrutural. Quais são os danos do racismo na sociedade. Então, olha quantos temas a gente tem dentro dessa temática do racismo. Então, ficou claro essa diferença entre a temática e o tema? Então, primeira coisa, qual é a temática do meu artigo? Qual é o assunto geral? Depois, qual é o tema? No que eu vou focar? Como que eu vou delimitar? Aonde que eu vou fazer ali um recorte? Lembrem-se sempre disso. Para escrever, para elaborar artigo, menos é sempre mais. Quando a gente fala na turma, vocês vão precisar elaborar um artigo, TCC vai ser um artigo. A primeira pergunta que vem, professor, quantas páginas? Não se apegue às páginas. Não se apegue em quantidade. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Lembrem-se disso. Menos acaba sendo mais. Por isso que o meu tema, que é o recorte da temática, ele precisa estar bem definido, delimitado, recortado. Quando o orientador vira para você e fala, tá, mas delimita, recorta, foca em algo. É porque ele quer que você se aproprie de algo específico para falar. Não adianta eu propor a falar sobre algo grandioso que eu não vou dar conta. É melhor eu recortar, delimitar, escolher bem um tema e falar dele com propriedade. Ok? E aí a gente tem uma outra etapa na elaboração do artigo, que é a construção do problema de pesquisa. O que seria esse problema de pesquisa? Problema de pesquisa é a mesma coisa que objeto de estudo. É aquilo que eu vou focar.
é aquela pergunta, lembram? Pesquisa envolve questionamento. Então, o problema é aquela pergunta que eu quero responder. É aquele questionamento que eu vou buscar respostas para ele. É a questão na qual eu vou investigar. Então, depois que a gente escolhe a temática e o tema, deste tema, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou formular uma pergunta. Eu vou, a partir das minhas ideias, formular algo que eu quero questionar, que eu quero responder. Essa vai ser a minha questão norteadora. Essa vai ser a minha pergunta central. Ok? E aí eu trouxe uma charge só para a gente descontrair um pouquinho. Estou sem água em casa, o preço das coisas está subindo, e agora vem o professor Diego que eu preciso de mais um problema? Mas aqui é o problema de pesquisa. Lembrem-se, tá? É o problema de pesquisa, é o objeto do meu estudo. É aquilo que eu quero entender para responder. É aquilo que eu quero investigar, que eu quero conhecer. Ok? Então, vamos lá. Depois da temática, do tema e do problema de pesquisa, vem os objetivos. Diego, como é que eu formulo os objetivos? O que são os objetivos? Os objetivos é o que eu quero alcançar. Aonde eu quero chegar? Lembrem-se, pesquisa é planejamento, é idealização, é projeção. Então, os objetivos, eles vão apresentar aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. São as minhas metas. E esse objetivo, ele vai se dividir. A gente vai ter um objetivo geral, que é teórico, que é filosófico, e a gente vai ter objetivos específicos, que é algo menor, que é algo específico que eu quero alcançar com esse estudo, que eu quero alcançar com essa pesquisa. Um exemplo, se eu estiver falando sobre a violência contra a mulher e os danos que a violência contra a mulher causa. Temática: violência contra a mulher. Tema: os danos da violência contra a mulher para a mulher. Qual é o meu objetivo específico que eu posso ter? Eu posso ter um objetivo específico que vai querer apresentar o conceito de gênero. Por quê? Porque eu não tenho como eu falar sobre violência contra a mulher se eu não discuto gênero, se eu não apresento a ideia de gênero, que se entende por gênero. Um outro objetivo: resgatar o papel da mulher na sociedade frente ao patriarcado. O que é o patriarcado? É aquela sociedade em que a mulher está submissa ao homem. O homem é visto como superior, como o melhor, o dominador, o mais inteligente, o chefe de família. Então, para eu entender a violência contra a mulher, eu preciso saber o que é gênero, é um objetivo específico. Eu preciso entender o patriarcado e a herança maldita dele que a gente carrega. Eu preciso saber quais são os tipos de violência contra a mulher. Ok? Objetivos? Então, temática, tema, problema de pesquisa, objetivos. E qual é a outra parte? Justificativa. O que é a justificativa? Também compreendida como relevâncias. É o porquê que eu quero falar sobre aquilo. O que me motivou a querer pesquisar aquele assunto? Qual é a contribuição dele? Qual é o impacto que essa pesquisa vai trazer? O que ela vai provocar na sociedade? O que ela vai provocar dentro da universidade, enquanto um espaço de produção de conhecimento, de socialização de saberes? O que ela vai provocar em mim, enquanto autor daquela pesquisa, daquele estudo? Então, eu sempre preciso defender o que eu quero escrever, o que eu quero falar, explicando por que eu resolvi falar sobre aquilo e também pontuando a relevância acadêmica, social e pessoal.
dessa pesquisa, justificando a necessidade dela acontecer. Outra etapa do artigo é o referencial teórico, também conhecido como revisão de literatura. Então, ó, temática, tema, problema de pesquisa, objetivos, justificativa e referencial teórico, ou revisão de literatura. É o momento que eu vou dialogar com os autores. É o momento que eu vou apresentar aquilo que eu entendi de um livro que eu li, de um e-book que eu li, de uma apostila, de um documentário, de um artigo. É o momento de eu trazer os autores para me dar a base, para me dar a referência, para que não fique um achismo, para que não fique opinião. Artigo não é opinião, artigo é produção acadêmica científica. Então, eu preciso partir de uma ideia, eu preciso partir de uma referência, eu preciso dialogar com os autores. O que eles pensam? Eu concordo, eu discordo? Sempre fazendo uso das regras da ABNT por meio de citações direta ou indireta, que vocês vão aprender aí ao longo do curso, tá? E aí eu trouxe uma charge para a gente refletir. O aluno dizendo para o professor, né? O professor perguntando e o aluno respondendo. O professor coloca assim: você escreveu este artigo? Você escreveu este artigo ou este capítulo com apenas uma fonte? E o aluno responde: professor, todos os autores diziam a mesma coisa, então eu escolhi um só, e está tudo bem. Vocês acham que está certo ou está errado a postura aí do aluno? Na resposta para o professor. Se todos falavam a mesma coisa, ele escolheu um e está certo. Qual a opinião de vocês? O aluno está certo na resposta dada? Na réplica dele? Errado, gente. Por quê? A gente não pode ter uma única base. A gente não pode escrever um artigo pautado apenas em uma referência. Isso, Jaqueline, ele não pesquisou, né? Ele trouxe apenas a reprodução de um único autor. E referencial teórico é para que eu tenha um conjunto de referências, é para que eu possa dialogar com os autores, é para que eu possa me aprofundar exatamente, Michele, no assunto, ver diversas abordagens, diversos pontos de vista. Por isso a importância de eu fazer fichamento e resumo. Vocês vão aprender isso também, quem ainda não sabe. Quando eu leio um texto que o professor passa, eu tenho que resumir, eu tenho que fichar. Quando eu leio uma apostila lá do material didático, eu tenho que resumir, eu tenho que fichar, eu tenho que destacar os pontos centrais. E é a partir desses resumos, desses fichamentos de diversos autores, que eu vou construindo a minha ideia, a minha referência. Tá ok? E aqui, né, pegando aí a ideia da Eliane Silva, precisamos pesquisar. Aqui eu trago para vocês vários lugares onde a gente pode pesquisar, né? Várias revistas científicas, vários locais onde ficam depositados resumos de trabalhos apresentados em congressos, né? Vários locais para que você possa pesquisar. Lembrem-se que essa pesquisa, as fontes científicas não pode ser Google, não pode ser Wikipédia, não pode ser o UOL Educação, não pode ser, né, Brasil Informe Escola, não pode ser ChatGPT. A gente precisa, tá, pesquisar em locais reconhecidos pela comunidade científica, em locais reconhecidos pela academia, em locais de credibilidade. Por isso que eu devo usar o Google Acadêmico, eu devo usar textos da Cielo, da Fiocruz, da Abrasco.
e outros cadernos científicos para eu pesquisar, livros, tá? Michele, se vai ter TCC ou não, não depende da modalidade, depende do curso, tá? E existem várias modalidades de TCC, tá bom? E aí, ao decorrer das aulas, do contato com os professores, com o coordenador do seu curso, você vai saber mais, tá? Eduardo colocou assim, mas por que não pode ser nesses sites que eu falei? Wikipédia, Brasil Informa Escola, porque ali, Eduardo, a gente não tem um conhecimento proveniente da ciência. Ali a gente tem senso comum, informações que as pessoas foram colocando ali, mas que não tem base científica, tá? Que não é algo reconhecido pela comunidade científica com credibilidade. Tanto que a gente encontra diversos equívocos, diversos erros, diversos achismos, opiniões. E aí, para fechar a parte textual do artigo, eu tenho a metodologia. A metodologia, como eu disse lá, né, no início, ela é o caminho, ela é a estrada, ela é o que eu vou percorrer para alcançar os objetivos que eu tracei. Lembrem-se, cada etapa está conectada uma na outra. Lá no início eu falei dos objetivos, que é onde eu quero chegar, que é o que eu quero alcançar. E para alcançar esses objetivos, tá? Professor, a sua internet eu acho que está um pouquinho ruim. Gente, aparentemente o professor ele deu uma caidinha. Aqui, tá? No que eu estava falando com vocês, deixa eu colocar aqui novamente. Quando eu falo da metodologia, tá? A metodologia ela engloba várias ferramentas, várias técnicas, vários elementos que eu utilizo para alcançar os meus objetivos. Então, eu preciso definir qual vai ser, tá? O método, quais serão os níveis da pesquisa, quais serão os tipos de pesquisa. Isso tudo aqui vai ser aprofundado no curso de vocês, na disciplina de metodologia da pesquisa ou de pesquisa científica, mas eu trouxe aqui só no sentido de aguçar a curiosidade de vocês no que se refere ao que faz parte da metodologia, que é o que vai possibilitar eu coletar dados, que é o que vai possibilitar eu fazer análises, que é o que vai possibilitar que eu alcance os objetivos do meu estudo, tá bom? Eu havia lido, né, aqui no chat algumas pessoas perguntando, mas por que eu não posso utilizar o chat GPT, a inteligência artificial? Não é que eu não possa utilizar, eu até posso utilizar, mas a maneira como eu utilizo. Quando eu vou lá no chat GPT, ele vai me dar algo pronto. E esse algo pronto, muitas das vezes, não vem a referência. Não vem, ele está pautado em quem? Ele está falando com base no quem? Eu não posso colocar lá no meu artigo segundo o chat GPT. Então, até mesmo para fazer um bom uso da inteligência artificial, ela tem que ser uma ferramenta que esteja ao meu favor, que me dê caminhos, não que me dê respostas prontas que eu não sei de onde vieram, de onde partiram, né? E eu não vou saber colocar isso da minha forma, com o meu olhar, com a minha interpretação, tá bom? Bom, gente, para a gente fechar, eu trago aqui para vocês a estrutura de um artigo científico. Nós temos os elementos pré-textuais,
que são aqueles que antecedem o texto, que antecedem a parte textual, que é onde eu coloco o título, que é onde eu coloco o meu nome, né, enquanto autor do artigo, o nome dos outros autores, se eu escrevi com as outras pessoas, é onde eu coloco o resumo. Ali eu apresento, né, todos os itens que fazem parte desses elementos pré-textuais e os que são obrigatórios e os que são opcionais. Os elementos textuais é o artigo propriamente dito. É a parte onde eu coloco toda a minha produção, que é dividida em introdução, desenvolvimento e considerações finais. Dentro dessa introdução, dentro desse desenvolvimento, eu vou ter lá a temática, o tema, os objetivos do estudo, o problema de pesquisa, a justificativa, as referências, a metodologia. Isso vai estar organizado, textualmente falando, e no campo das ideias também, dentro da introdução e do desenvolvimento. É ali que vai vir um referencial teórico, os dados coletados. E, por fim, os elementos pós-textuais, que são aqueles que estão ao final da parte textual, ao final do trabalho. Eu tenho as referências bibliográficas, que é quando eu vou listar todas aquelas fontes que serviram como base para o meu estudo, para a minha pesquisa. Né? Essas referências é um elemento obrigatório, um elemento pós-textual obrigatório. E outros elementos pós-textuais que são opcionais, como glossário, apêndice, anexo e os agradecimentos. Isso de acordo com a ABNT, tá? No mais, é isso. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a disponibilidade de vocês por estarem aqui em busca de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Sempre bom ter conhecimento, a gente sempre aprende trocando, socializando. Muitos dos pontos aqui falados vão ser aprofundados no decorrer das aulas, no decorrer das disciplinas que vocês vão cursar, no decorrer, né, do percurso que vocês vão ter aí pela frente, tá bom? Me coloco à disposição, eu coloquei o meu e-mail lá no início, né, e coloco aqui novamente, caso alguém tenha interesse em se aprofundar sobre o assunto, indicações de leituras, para esses assuntos que aqui foram abordados, né? E eu tenho certeza que vocês sairão daqui hoje com muitos questionamentos, curiosidades para se aprofundar em relação ao assunto, tá bom? Meu muito obrigada a vocês, a oportunidade e ao suporte aí também, né, por essa possibilidade. Olha, professor, depois de uma palestra desse nível, se sair algum aluno daqui com dificuldade para fazer TCC, para começar a elaboração de um TCC, vou te contar, viu? Professor, brincadeiras à parte, muito obrigado, tá, pela sua presença. Foi de muita valia. Eu acredito que todos tenham gostado. Não sei se o senhor viu, mas aqui no chat teve muito elogio para você, tá? Temos aqui muitos alunos elogiando o alto nível da palestra que o senhor fez. Eu gostaria muito de agradecer a cada um que está aqui no chat com a gente, ficou aqui até o final assistindo, que as ideias, a, a importância desse tema aqui junto com o professor Diego. Eu gostaria de só responder duas duvidazinhas. Perguntaram aqui no chat aonde vai ficar gravada a palestra. Essa palestra ela vai ficar gravada tanto no nosso YouTube, canal no YouTube, tá? Uniswan EAD, e também dentro das comunidades, tá? Lá dentro do curso de ambientação de vocês, lá dentro também lá do Calouros, vai estar lá a gravação para vocês assistirem na íntegra, tá bom, gente? E outra. Avaliem a palestra que o professor fez, tá? Deixem lá elogios, sugestões, tá? Deixem lá o feedback pro professor. Eu coloquei o link aqui no chat para vocês, tá bom? E eu gostaria mais de uma vez de agradecer ao professor por estar aqui conosco. Professor, se quiser se despedir deles para a gente finalizar. Mais uma vez, obrigada, pessoal, pela participação de vocês, e eu desejo um semestre maravilhoso, com muito conhecimento, trocas, e conte com a gente aí nesse processo, que a gente preparou coisas incríveis para vocês nesse semestre. Isso aí. Valeu, gente. Tenha uma ótima noite, viu? Tchauzinho.